Santo dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje estamos aqui no quarto dia de formação do conhecimento de si mesmo. Peçamos neste momento, por intermédio de Maria Santíssima, a Santíssima Trindade, para que nos ajude neste momento de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, e com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje, no quarto dia, a gente continua falando do conhecimento de si mesmo. E vamos meditar hoje ainda, sempre falo, a gente está meditando o conhecimento de si mesmo no capítulo 2, artigo 3, tá? Quem tiver o tratado pode acompanhar. E hoje nós estaremos no parágrafo 81 do artigo 3 do capítulo 2. São Luís aqui diz: para despojarmos de nós mesmos, é preciso que todos os dias nós morramos para nós. Isto é, importar renunciarmos às operações das faculdades da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não vimos, ouvir como se não ouvíssemos, servirmos das coisas deste mundo como se não o fizemos. O que São Paulo chama a morrer todos os dias. Pois ele fala, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. E se morre, produz fruto apreciável. É aquela frase, aquela leitura que Nosso Senhor fala no Evangelho. Se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele não vai produzir fruto. Mas se ele morre, ele produz fruto. Na realidade, aqui ele fala o quê? Da morte para as coisas do mundo. Nós devemos morrer para as coisas do mundo para que a graça de Deus viva em nós. É o que São Paulo diz, Já não sou eu que vivo em mim, mas é Cristo. Então, quando São Paulo diz isso, ele relata o quê? Ele chegou num grau de tão intimidade com Deus, de tão proximidade que ele estava com Deus, que as coisas do mundo já não importavam mais para ele. As coisas do mundo já não importavam mais para ele. E é justamente o que São Luís nos fala aqui. Para despojarmos das coisas, para nos despojar de nós mesmos, é preciso que todos os dias nós morramos para nós. Aí você me pergunta, mas como que eu vou me afastar das coisas do mundo e procurar a Deus? Não tem como, eu vivo no mundo. A gente vive no mundo. Não tem como você parar de viver no mundo. Mas você vai começar a o quê? Mudar o seu caminho. Ambientes que antes você frequentava, por amor a Deus, pela renúncia que você está fazendo, das suas vontades, como a gente vem falando do nosso eu, você começa a mudar de direção. Você começa a mudar de direção. Por quê? Porque Jesus começa a ser o centro da sua vida. Você começou a perceber que Jesus, ele pode tudo. Jesus, ele tem o poder para tudo. E isso, a graça de Deus habitando dentro de você, você começa a perceber e agir isso. Não que é mérito nosso, tá, gente? Isso não é. Isso é graça de Deus. Mas você começa a perceber o quê? Aquilo que satisfazia, entre aspas, o desejo da carne. Como você começou a se unir a Jesus Cristo, você foi rompendo com as coisas do mundo, você foi rompendo com o pecado, você foi rompendo
com aquilo que te afastava de Deus, né? E você começa a perceber, é bom seguir a Deus. O que eu fazia, eu já não vou querer fazer mais. Por quê? Você já começa a ter essa intimidade com o nosso Senhor, por intermédio de Maria, não devemos esquecer isso, tá, gente? Essa consagração é justamente para nos lembrar que a Santíssima Virgem está sempre intercedendo por nós diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente uma consagração qualquer, não. É que ela nos une ao nosso Senhor Jesus. E esses comportamentos começam a mudar. Tá, gente? Mudar a partir que eu digo que você começa a se entregar a Deus. Não pense que isso vai acontecer no estalar de dedo, porque não vai, não. Eu vejo muito que as coisas de Deus são o que? Justamente o que Jesus fala. O caminho do reino dos céus, a porta é estreita. Largo é a porta que te leva à perdição. Quando Jesus fala isso, é o quê? Ela é fácil. Para fazer as coisas erradas é muito fácil. Mas agora, para viver a vontade de Deus, é a porta estreita. E o que Jesus nos fala, apóstolo Paulo fala que quando ele morreu, né, para o mundo, porque viver para ele era Cristo, é justamente isso. É justamente isso. E nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos mudar o nosso comportamento. Não que você não vá viver no mundo, gente, não tem como sair do mundo. Mas o que você fazia, você não fará mais. E tudo o que você for fazer, você vai colocar que é graça e poder de Deus. Graça e poder de Deus. Né? Ah, eu não posso me divertir. Pode, você vai poder se divertir. É lógico. Você vai poder se divertir em ambientes que te levam a Jesus Cristo. Porque não tem como agradar dois senhores. E isso é renúncia. Quando você tem o conhecimento de si mesmo, que o seu conhecimento de si mesmo é para te levar a Jesus Cristo, você tem que se afastar das coisas que te afastam de Deus. Mas você vai poder se divertir. Com certeza. Deus quer que você se diverte. Lógico, da maneira que Ele quer que você se divirta. Você não vai frequentar ambientes que você sabe que não são agradáveis com a vontade de Deus. Não, né, gente? Isso não tem como. Vamos se divertir sim, mas da forma decente, da forma que nos leve a Deus, da forma que é o jeito correto de nos unir a Deus. Porque até o nosso Senhor se divertia. Se divertia em situações que Ele possa estar ligado com a vontade do Pai. Então, nós devemos ter isso claro em mente. Se divertir, sim, com Deus e da maneira certa. Porque isso é se afastar das coisas do mundo. Aquilo que eu fazia, eu não quero fazer mais. O ambiente que eu frequentava, eu não quero frequentar mais. Porque a graça de Deus habitou em mim. E quando a graça de Deus habita em nós, o nosso interior, a nossa mente, o nosso ser, automaticamente vai procurando ambientes. Brincadeiras que não condizem com a realidade de Deus, nós começamos a nos afastar. E isso, gente, é um processo. A conversão, ela é um processo. O renunciar, ele é um processo. Você começa devagarinho, devagarinho. E a graça de Deus vem te fortalecendo, a graça de Deus vem te fortificando e você vai vendo. Só que o grande problema é que nessas situações, quando nós começamos a renunciar a nossas vontades para fazer a vontade de Deus, as coisas começam a ficar mais difíceis. Aí eu lembro que Jesus nos fala, a porta é estreita. E às vezes muitas pessoas travam, não vão para frente, ou às vezes quer até retornar à vida que tinha. Por quê? Porque ficou difícil. Mas se você está buscando a Deus, renunciando às coisas do mundo, e as coisas estão difíceis, o meu conselho que eu dou, siga em frente. Porque Deus está com você.
junto com a Santíssima Virgem. Deus está com você, porque prestem atenção, você está renunciando às coisas do mundo. E as coisas vão ficar difíceis mesmo, porque o reino de Deus é caro. É a pérola, gente. O reino de Deus é a pérola, e a pérola custa muito caro. Mas se isso que vocês estão fazendo, estão colocando em situações que estão deixando em situações difíceis, siga em frente. Não parem de rezar. Não parem de fazer as orações. Não parem de buscar a Deus. Porque uma hora a graça dele vem e te alivia de uma tal forma que não tem como você retornar atrás. Você vai lembrar: Deus me ajudou. A Santíssima Virgem intercedeu por mim e eu consegui essa graça e eu venci. Estava sendo tão difícil, eu não tinha noção, mas eu consegui vencer pela graça de Deus. Então esse é o segredo. Renunciar a nós mesmos é renunciar contra o mundo e é unirmos ao nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei do céu, o Rei da terra, aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas, e isso é caríssimo. Isso não vai ser dado como se fosse assim uma coisa tão fácil, porque Ele mesmo disse para nós: não será fácil, mas eu estarei com vocês todos os dias para fortalecê-los, se vocês se entregarem a mim de todo o seu coração. E a Santíssima Virgem está aqui justamente para nos unir a Ele, para nos guiar a Ele, para nos fortificar a Ele. Oi, gente, essa é uma graça abençoada que Deus nos concedeste a cada um de nós, a todos. Mas nós católicos somos os que mais desfrutamos desta mãe tão querida e amada e abençoada que o nosso Senhor destes a nós, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer. E é isso. É renunciar às nossas vontades, renunciar àquilo que o mundo nos afasta de Deus, para que nós sejamos unidos a Ele. E nós não vamos encontrar em lugar nenhum aquilo que sacia o nosso coração, a não ser a Jesus Cristo, por intermédio de Maria Santíssima. Amém, amém. Um santo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.